Primeira pergunta. Quantas linhas terá a nova tabela? Que são chamados de classes. Vou colocar entre parênteses aqui. Quantas classes a gente vai colocar? Segunda pergunta é: qual a amplitude de cada classe? Ou seja, vai variar de quantos em quantos centímetros, ou no caso aqui, quantas em quantas unidades do IMC. A gente viu que nesse exemplo aqui, ele estava variando de 1 em 1, observe. De 22 para 23, de 23 para 24 e de 24 para 25, de 25 para 26. Então, nesse caso aqui, conforme essa tabela aqui feita, ele colocou ali quantas linhas? Ele colocou 5 linhas. E qual a amplitude de cada classe? Ele colocou como 1. Mas essa foi uma escolha aleatória. Vamos ver como nós vamos responder isto daí. Beleza? Primeira coisa, vamos denotar alguns conceitos que a gente sempre vai utilizar. Vamos chamar de Hzão a amplitude total, ou a amplitude dos dados. Vamos chamar de Hzão a amplitude dos dados, que a gente já viu que é a diferença entre o maior e o menor valor. Também é chamado de diferença entre limite superior e limite inferior. Se vocês ouvirem isso em algum lugar, limite superior e limite inferior é o maior valor e o menor valor. É a amplitude dos dados. Vamos chamar de K a quantidade de classes, ou seja, a quantidade de linhas que essa tabela vai ter. Vamos chamar de N de o número de dados, ou a quantidade de dados. E vamos chamar de Hzinho a amplitude da classe, que é também chamado amplitude do intervalo de classe. Então, fique bem atento que nós vamos usar essas letras. Hzão, K, N, cuidado para não confundir, meu N e meu H é muito parecido, tá, gente? N, e nós temos o H, que é a amplitude da classe. Anote isso daí porque eu vou precisar apagar estas perguntas para poder usar esse espaço da tela. Por favor, vamos lá, anotem estas informações aí. Então, pessoal, vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer é calcular o nosso Hzão, a amplitude dos dados. A diferença entre o limite superior, às vezes vocês vão ver um LI, limite superior, e um LI. Observe, nós temos um L maiúsculo para dizer que é limite superior e um L minúsculo, limite inferior. Quem é a diferença entre o maior e o menor valor? Vamos procurar aqui, não está em rol, mas nós temos só 10. Então, quem vai ser o maior valor? O limite superior, o maior valor, vai ser 26,3 ou 26,30, que é este aqui que eu estou marcando para vocês. E vamos procurar o menor valor, 18,45, ou seja, o limite inferior, 18,45. Fazendo essa diferença, nós teremos 7,85. Essa é a amplitude geral. Vamos agora saber a amplitude de cada classe. Vamos lá. Nós sabemos que o N aqui é 10. Nós temos 10 pessoas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza? Bom, nós temos que o N é igual a 10. Nós queremos saber o K. Quantas classes terá a nossa nova tabela? E também qual vai ser o intervalo, a diferença em cada uma daquelas linhas. Para saber este K, vamos prestar bem atenção. Existem diversas formas para se fazer isso, depende da quantidade de dados. Uma delas, que é a menos aceita, é essa escolha aleatória. É uma escolha sem critério e é o que nós não iremos fazer. Existe uma regra também chamada de regra de Sturges. Existem outras várias que, se vocês pesquisarem na internet, vocês verão também. Nós vamos fazer a regra da raiz. Qual é a regra da raiz? Vamos lá. Se n for menor do que 20, então o k vai ser sempre 5. Então, para números abaixo de 20 amostras, digamos assim, a gente sempre vai fazer tabela de 5 classes. Por isso que vocês viram lá naqueles dois exemplos que eu mostrei que tinham 5 linhas. Mas se o n
for maior do que 20, nós vamos fazer o k igual a raiz de n, sempre aproximando para cima. Por exemplo, se eu tivesse 30 elementos, 30 indivíduos, então não seria 5, eu ia fazer a raiz de 30. Você nem precisava fazer exatamente aqui. A gente sabe que a raiz de 25 é 5 e que a raiz de 36 é 6. Isso aqui daria 5, alguma coisa. A gente sempre vai aproximar para cima, então eu faria com 6 classes, porque não pode faltar. Se eu aproximasse para baixo, eu correria o risco de não colocar alguns valores na tabela. Eu não posso correr esse risco, então a gente sempre vai fazer a raiz para mais. Vamos ver nesses exemplos. Então anotem isso daí também. Então, como nós temos aqui que o n é 10, o k nesse caso só vai poder ser 5, porque é um valor menor do que 20. A gente sempre vai usar essa regra, tá, pessoal, nas nossas aulas. O k vai ser 5. E quem vai ser essa amplitudezinha aqui? Esse hzinho, anote também, esse hzinho, ele vai ser o hzão dividido pelo k. Eu quero que todo mundo faça essas anotações aqui. O hzão é o limite superior menos inferior, que é a nossa amplitude. Nós temos a quantidade de classes, que nós vamos utilizar a regra da raiz, que está descrita aqui embaixo. E o hzinho é dado pela razão entre a amplitude dos dados, que nesse caso é 7,85, dividido por 5. Observe como o número termina em 5, vocês já devem saber que vai ser divisível por 5. Pode dar uma dízima também, mas a gente sempre vai aproximar. Vai dar 1,57. Anote isso daí, eu vou transcrever este valor para aqui, mas eu quero que vocês pausem o vídeo e anotem essas fórmulas aí. A gente vai fazer mais vezes, a gente vai fazer um outro exemplo. Mas eu vou anotar aqui o que eu achei, para vocês verem que aquela tabela ela não pode ser construída de qualquer forma. Como é que vai ficar a minha tabela agora? Vamos prestar atenção? Vamos fazer uma mágica aí para vocês verem como é que ela vai ficar. Se liga. Bom, pessoal, eu já copiei e desenhei uma tabela aqui com os auxílios do computador, porque a mão livre ia ficar muito ruim. Então vocês já viram que nós temos aqui as nossas 5 linhas. 1, 2, 3, 4, 5. E como é que nós vamos colocar esses valores aqui? Nós já sabemos que a nossa amplitude de cada classe, o nosso hzinho, vai ter que variar de 1,57. Por isso que era interessante desde o início a gente fazer o roll, porque vai ser mais rápido. Quem é o menor valor? A gente sabe que é 18,45. Então a gente vai pegar aqui do 18,45. Agora a gente vai somar sempre o mesmo valor, 1,57. Olha o que é que vai acontecer. Vai do 18,45 até o 20,02. Só que olha como é que eu vou colocar. Se tiver algum 20,02 eu não uso, mas 20,01 eu uso. E agora eu vou continuar a nossa segunda classe aonde? Do 20,02, de onde eu parei. Do 20,02, fechado, porque vai usar aqui o que não usou aqui. E aí eu vou somar com 1,57, que vai ser sempre o meu hzinho que está aqui do lado, ó. Somando com 1,27 vai dar 21,59. Esse 21,59 não vai ser usado nessa segunda linha, então ele vai ser usado nessa terceira linha. Fechado para 21,59 e eu vou somar com 1,57 mais uma vez, que vai dar 23,16. E aqui eu não o uso. Eu passo a usar ele na linha de baixo, na classe posterior. 23,16, ponto e vírgula, somando com 1,57, vai dar 24,73. E esse 24,73, eu vou colocar aqui, 24,73 até 26,3. Observe que eu bati exatamente no maior valor. Olha como essa tabela ela já ficou mais perfeita. E olha aqui o que é que eu fiz. No último aqui eu fechei o intervalo, porque eu vou contar ele. A não ser que se esse último valor
superasse o maior valor da tabela, o limite superior, aí eu poderia deixar aberto. E aí eu vou contar entre 18,45 e 20,02. Mas uma coisa que vocês já deveriam saber, antes mesmo de fazer tudo isso, se nós tivéssemos feito o rol desde o início, seria tudo mais fácil. Então eu vou usar aqui a mágica da computação e vou fazer um rol bem rápido para vocês aqui. Observem para depois nós podermos contar e colocar aqui mais rápido. Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 que ficou apertadinho aqui no cantinho. Mas como vocês já devem saber, fazer esse rol desde o princípio salvaria tudo. Então vamos lá. Olha como fica mais fácil com o rol. 18,45 e 20,2. Daqui, 20,2 eu não vou usar mais esse valor. Então eu tenho 2. Aqui já foi. Você pode inclusive marcar. Agora do 20,2 até o 21,59. 21,59, então eu só tenho um valor que era este número daqui. Agora do 21,59 até 23,16. 23,16, então você vai poder pegar esse aqui, que é um valor. Do 23,16 até o 24,73. 24,73. Eu não vou poder pegar esse, eu vou poder pegar esses dois. E do 24,73, que esse aqui é depois, até o outro lá nós temos 1, 2, 3, 4. Se nós contássemos todos esses aqui, observe, 2, 3, 4, e 2, 6 e 4, 10. Todos os 10 valores. Se eu voltasse aqui para vocês, nós tínhamos aqui 1, 2, 4, 5, 7. Estaria faltando 3 aqui. Vocês concordam comigo? E agora falta apenas o nosso histograma. Como seria esse histograma? Eu vou fazer nessa parte aqui. Vou apagar agora o rol, porque vocês já viram que a gente necessita do rol. E vou tentar fazer um histograma nessa parte de baixo. Agora eu vou fazer um pouco à mão livre mesmo. E vou fazer aqui um pouco pequeno. O eixo Y e o eixo X. E vocês vão ver que nosso intervalo de classe varia sempre de 1,57 para 1,57. Essa daqui é a largura do nosso retângulo. Então, vai de quem é o menor? 18,57, eu vou colocar aqui 18,45 até o 20,2. Então, aqui ficaria o primeiro retângulo. E esse retângulo, quais são os valores aqui? Vamos dizer que aqui seria 1, 2, 3 e 4. Então, o meu primeiro retângulo, ele ficaria aqui, batendo no 2. O outro é de 20,2 até 21,59. Ele já ficaria aqui, 21,59. Ele já ficaria aqui e ele é um pouco mais baixo. Depois de 21,59 até 23,16. Do 21,59 até o 23,6, ele também foi até 1. Onde eu estou olhando aqui na minha tabela, ó, gente. Então ficaria aqui. Depois eu colocaria aquele próximo valor aqui, de 23,16 até 24,7. Eu colocaria esse valor aqui. E ele voltaria para o 2, ele subiria de novo aqui, para ficar na mesma direção. Lembrando que o meu está aqui à mão livre, tá, gente? E aqui do 24,73 até o 26,3, eu faria um outro retângulo aqui, só que esse teria que vir até a altura do 4. E aqui estaria o meu histograma com as barrinhas todas justapostas. Da próxima vez eu vou usar um computador para fazer isso para vocês, mas vocês já devem ter visto aí como é que vai ficar. Vou fazer mais um exemplo, só que agora vai ser um pouquinho mais rápido porque vocês já entenderam o funcionamento. Vamos anotar todos esses cálculos, vamos começar com o rol e vai ser mais rápido. É isso aí, pessoal, vamos começar logo, para não brincar, vamos fazer logo o rol. Vou dar uma acelerada aí. Então tá lá, eu fiz agora na vertical, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ficou mais fácil. Já vou pegar aqui nessa parte de baixo e já vou fazer a minha amplitude, que é a diferença do limite superior para o limite inferior.
tá? Então vai ser 1,72 menos 1,52, que esse tá fácil, que é 0,2 ou 20. Então nós temos 20 centímetros aqui de amplitude total. O que é que nós vamos fazer? O que é que falta ainda? Falta ainda achar o nosso N, são 10 pessoas. Portanto, o nosso K vai ser igual a 5. Lembre-se, abaixo de 20, 5. Acima de 20, vamos fazer a raiz quadrada e aproximar para mais. E vamos fazer o nosso Hzinho, que é a amplitude de cada classe, vai ser o Hzão dividido pelo K. Quem é o Hzão? Vai ser 0,20 dividido por 5. Isso vai dar 0,04, ou seja, 4 centímetros. Então, vai ficar muito mais rápido. Observe agora, vou usar o computador também. Tá lá, o que é que nós vamos colocar aqui? Nós vamos ter a altura e nós vamos ter aqui a nossa frequência. Vou colocar assim, só FI. Agora, pessoal, ao invés de fazer tipo assim, o primeiro vai variar de 1,52. Vou fazer assim, ó, usando 1,52 e somando com 0,04 vai dar 1,56. Fica mais fácil de escrever. No computador vocês vão escrever, se você fizesse no computador, você usaria os colchetes 1,52. Você não vai achar o colchete virado para fora, então você colocaria o parêntese 1,56, você faria assim no computador. Mas aqui dá para fazer assim, fica muito mais simples. Então aqui a gente vai fazer de 1,56. Não tinha usado na classe de cima, vou usar na classe de baixo. E agora somando com 4 vai dar 1,60. Aqui eu vou de 1,60 até 1,64. Aqui de 1,64 até 1,68. Aqui de 1,68 até 1,72. Vamos ver se esse 1,72 contempla da nossa tabela. Contempla, ele está aqui, ó, era o nosso último valor. Então eu vou ter que fechar aqui, observe, fechei o último, porque senão eu deixaria esse 1,72 do lado de fora. E observe que com contar no rol é bem mais rápido. Quando vocês viram o exemplo anterior, vocês devem ter imaginado, nossa, Beni, dá muito trabalho. Mas fazendo agora de um pouco mais rápido, vocês percebem que é realmente fácil. De 1,52 até 1,56. Eu só tenho esse valor porque o próximo já é 1,56. Eu posso usar o 1,56? Não. Então eu só tenho esse. De 1,56 até 1,60. Eu tenho aqui. Eu uso 1,60? Não. Então eu tenho que parar aqui. Então eu tenho 2. De 1,60 agora até 1,64. Eu pego esse 1,60, não pego 1,64, eu tenho que aqui 3. De 1,64 até 1,68, não usando 1,68, eu só tenho o próprio 1,64. E de 1,68 até 1,72, usando 1,68 e usando 1,72, eu tenho os 3 últimos. E se nós conferirmos aqui, nós temos 1, mais 2, 3, mais 3, 6, mais 1, 7, mais 3, 10 e dá perfeitinho. E aí, olha que legal. Eu faria aqui bem rápido, vou fazer um pouquinho mais rápido agora aqui, tá? Aqui eu vou fazer as quantidades. Nós temos 1, 2, 3 e 4, nem chegando ao 4. E eu tenho aqui agora de 1,52, vou colocar 152, aí eu colocaria que aqui é centímetros, altura em centímetros. 152 até 156, de 156 até 160, poderia ser assim, Beni? Poderia. Até 164, de 164 até 168, e de 168 até 172. Só que os retângulos vão ficar entre os valores, porque são intervalos. Então, o primeiro vai até o 1, tá aqui. O segundo vai até o 2, coladinho, tá, gente? Ó, acompanha aqui até o 2. Falei que ia fazer no computador, estou fazendo na mão. É a vida. O terceiro até o 3. O próximo até o 1, da mesma altura do anterior. E o próximo até o 3, da mesma altura que nós tínhamos o anterior aqui, ó. Tá lá. Meu histograma não tá perfeito porque foi feito à mão, mas eu acredito que vocês agora sim tenham entendido de uma forma muito mais clara. Beleza, meus queridos? Prestem muita atenção porque criar tabelas e gráficos é de suma importância em uma pesquisa estatística.
O computador ele consegue fazer muitas coisas, a gente consegue fazer ROL mais fácil, a gente consegue fazer essas contas mais fáceis, mas para fazer os intervalos e tal, o conhecimento o computador não vai poder dar a vocês. Tá bom, meus queridos? Vamos fazer umas atividades para treinar. Um beijo, um abraço e eu aguardo vocês para a próxima aula. Tchau, tchau!